Este é um dos mais icónicos e também dos mais grandiosos monumentos de Portugal. O Castelo e o Convento de Cristo, em Tomar. Foram classificados em 1983 pela Unesco como Património da Humanidade. Estamos, de resto, a falar de uma das mais extensas áreas que, a nível mundial, mereceu esta classificação. São cerca de 54 mil metros quadrados. Só para terem uma ideia, o conjunto monástico abarca 8 claustros. São muitos os motivos de interesse neste monumento, nomeadamente do ponto de vista da história da arte, da arquitetura. Aqui encontramos alguns dos elementos mais importantes da arte nacional, com peças relevantes como, por exemplo, a charola românica, erguida no século XII, ou intervenções notáveis do século XVI da arte manuelina. Aliás, esta intervenção que aqui podemos contemplar é um prolongamento, mandado fazer pelo rei Dom Manuel, dessa estrutura religiosa do século XII, essa charola, onde se reuniam os monges cavaleiros da Ordem. Mas não era ainda a Ordem de Cristo. Essa nasceu há exatamente 700 anos, a 19 de março de 1319. É nessa data que o Papa João XXII cria a Ordem de Jesus Cristo, a Ordem Militar de Jesus Cristo, que depois iremos conhecer como a Ordem de Cristo. É o resultado de um pedido e, na verdade, de uma pressão que há já alguns anos o rei Dom Dinis vinha desenvolvendo em torno de Roma. Porque, afinal, por detrás da Ordem de Cristo, como nos revelam, afinal, estes vestígios bem anteriores, existia uma outra ordem. A Ordem dos Pobres Cavaleiros do Templo de Salomão. Os guardiões do Templo de Jerusalém. Os Templários. Sim, a história da Ordem de Cristo e deste fabuloso Convento de Cristo é muito mais antiga. E tudo começa com os Templários. Debruçada, cruzada pelo Nabão, Tomar é conhecida como a cidade templária. Com efeito, apesar de lá no alto dominar o convento e o castelo da Ordem de Cristo, a verdade é que, como vos dizia, durante séculos, aquela fortaleza pertencia à Ordem dos Templários. E daí a cidade estar tão marcada por esta ordem religiosa militar. Uma ordem que desde a segunda metade do século XII escolhe exatamente Tomar como a sua sede em Portugal. Mas as origens dos Templários é bem mais antiga. Temos que recuar ao século XI, quando o Papa lança um apelo aos cavaleiros cristãos, particularmente os franceses, para libertarem a Terra Santa do domínio dos infiéis. E esse apelo vai ser correspondido. Conjunto de cavaleiros, impulsionados pelo próprio rei, vão então dirigir-se para as terras santas por onde viver e morrer a Cristo, para as libertar. Vão erguer trajes brancos com cruzes vermelhas e daí os cruzados. E tem origem então as cruzadas. Na sequência da tomada de Jerusalém em 1099, 9 desses cavaleiros francos vão decidir constituir
uma milícia, constituir um organismo militar que permita proteger não só Jerusalém, mas acima de tudo proteger os peregrinos cristãos que agora começam a dirigir-se para a Terra Santa e particularmente para Jerusalém. Mas não se limita a ser apenas e só uma milícia, uma estrutura militar. Desde logo, eles vão também envolvê-la com um espírito religioso, como uma irmandade. A irmandade dos pobres cavaleiros de Jesus Cristo. Seguindo algumas ideias, alguns princípios basilares, nomeadamente a pobreza, a castidade, a devoção e a obediência. Ora, esta irmandade começa a agregar muitos outros cavaleiros que vão prosseguir estes ideais e se querem juntar à irmandade, de tal forma que 9 anos depois, em 1018, eles obtêm mesmo o estatuto de se tornarem numa ordem religiosa ou militar. E este é também o momento em que o rei francês, o rei Balduíno, lhes permite saírem do sítio onde eles se encontravam instalados, junto à igreja do Santo Sepulcro, e agora irem se instalar no alto do Rochedo de Jerusalém, onde se encontrava a mesquita de Omã, que com o seu aspecto circular era herdeira do templo de Jerusalém, o templo de Salomão. E por isso, agora que estão instalados no templo, que são os guardiões do templo, esta ordem dos pobres cavaleiros começará a ser também conhecida como dos cavaleiros do templo de Jerusalém, os templários. É verdadeiramente notável a popularidade que, num curto espaço de tempo, obtém esta ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão ou de Jerusalém, os Templários. Com efeito, criada, como vimos, em 1118, num curto espaço de tempo a sua fama se alastra não só pela Terra Santa, no âmbito das Cruzadas, mas também pela Europa. Apenas 4 anos depois, temos já referências a estes cavaleiros, ou pelo menos a esta ordem, no território do que virá a ser Portugal. Com efeito, como nos recorda aqui o Centro de Interpretação Templário de Vila Nova da Barquinha, inaugurado muito recentemente, em 2018, é em 1122 que nós temos as primeiras referências à ordem do templo entre nós. Trata-se, na época, de umas aquisições, negócio em torno de propriedades na área de Braga. Uma forte ligação institucional do condado portucalense à ordem do templo irá surgir alguns anos depois. Em 1128, quando toda a poderosa condessa do condado portucalense, Dona Teresa, a mãe de Afonso Henriques, faz então uma doação importante, fonte arcada, à ordem dos cavaleiros do templo, exortando os outros senhores do condado portucalense a imitarem e darem outros bens a esta ordem dos cavaleiros do templo, emblematicamente representados pelo seu manto e túnica brancos. Era uma das referências, uma das imagens nos cruzados, com a sua cruz vermelha em grande destaque. A partir desse momento, a partir de 1128, e logo poucos anos depois, agora com Afonso Henriques à frente do condado e alicerçando a origem de um novo reino, Portugal, a Ordem do Templo vai ter um papel muito importante nessa segunda metade do século XII. Afonso Henriques socorreu-se muito da Ordem do Templo na sua avançada para sul. Aliás, os templários acabarão por ter um papel crucial nas conquistas entre o Mondego e o Tejo. De algum modo, Afonso Henriques incumbiu mesmo esta ordem para assegurar este domínio nesta região que agora passava a pertencer a este novo reino
cristão. E há uma figura que se destaca, o mestre da Ordem do Templo em Portugal nessa época, Dom Gualdino Pais. Figura incontornável dos templários no nosso país, Dom Gualdino Pais é uma personagem mergulhada em muitos mistérios. Aliás, como a própria ordem do templo. Para isso contribuíram muitos supostos segredos que a ordem teria, que explicariam o poder e a riqueza que ela foi reunindo ao longo do século XII e do século XIII. Falava-se, por exemplo, que como guardiões do Templo de Salomão, eles tinham tido acesso exatamente a essas enormes riquezas que o templo encerraria. São conjecturas, mais do que isso, são crenças lendárias que, como veremos no próximo episódio dos Caminhos da História, tem afinal outras explicações bem mais práticas. Mas a verdade é que durante muito tempo todos esses segredos, e que acabaram por de algum modo levar a todo o processo e à perseguição a que os templários foram sujeitos, acabaram por fazer criar muitas lendas e até muitas correntes esotéricas. Depois da ordem desaparecer, proibida pela autoridade papal, a verdade é que ciclicamente neotemplarismos, novas tentativas de fazer ressuscitar os templários ocorreram ao longo dos séculos, principalmente em torno de seitas secretas, proibidas, perseguidas. Por exemplo, a própria maçonaria se apresenta em parte como descendente dos templários e dos seus segredos. Mas deixemos essas explicações esotéricas e centremos-nos então naquilo que sabemos de real sobre, nomeadamente, esta figura fundamental para a história dos templários em Portugal. Dom Gualdino Pais, que nasceu por volta de 1118, foi um importante cavaleiro, um dos principais colaboradores de Afonso Henriques. Aliás, e aqui voltamos de novo a todo este mundo lendário, diz-se que foi o próprio rei que o armou cavaleiro na sequência da forma como ele se havia evidenciado nessa batalha igualmente lendária que é a Batalha de Ourique. Mas conta-nos também a história tradicional de Dom Gualdino, que quando se esperava que ele continuasse ao lado de Afonso Henriques, na sequência dessa grande vitória da Batalha de Ourique, ele parte para a Palestina. Irá combater no espírito das cruzadas, irá entrar para a Ordem do Templo, e aí permanecerá na Terra Santa, combatendo ao lado dos templários, que agora não se limitam apenas a proteger os peregrinos, mas têm um papel ativo nas conquistas e no mundo militar da Terra Santa. Ele aí irá permanecer durante 5 anos, fim dos quais regressa a Portugal, repleto de fama, com uma grande visão estratégica militar e com um profundo conhecimento dos ideais da Ordem do Templo. E por isso, de um modo mais ou menos natural, ele acabará por ser nomeado como o mestre dos Templários em Portugal. Será o quarto. E é, por essa altura, que ele é também o responsável por a escolha, a partir de sensivelmente 1160, de Tomar como a cabeça dos Templários em Portugal. E essa passagem da Ordem, da sede da Ordem para Tomar, irá ser marcada pela construção de um fabuloso castelo na elevação que dominava Tomar. Aqui, bem no centro da cidade, um monumento do século XX evoca-nos a presença e esse papel de Gualdino como o fundador de Tomar. Ora, ele não é verdadeiramente o fundador de Tomar. Tomar
é um povoado muito antigo, para já não falar de alguns vestígios pré-históricos que têm surgido aqui na região. Sabemos que da época romana, há 2000 anos atrás, foi uma importante cidade. Sabemos que continua a ter uma ocupação durante o período visigótico. Sabemos que era um povoado importante durante o domínio islâmico. Gualdino Pais é, por isso, de algum modo, o fundador da Tomar cristã, da Tomar resultante da Reconquista cristã. E, nesse contexto, foi fundamental o castelo que ele construiu sobre Tomar. Um castelo que dominou, ou que conseguiu travar uma importante avançada islâmica em 1190. Gualdino Pais assiste ainda a essa resistência e a essa vitória do castelo sobre as forças islâmicas. Ele iria falecer pouco depois, em 1195. Mas a sua memória está bem presente aqui em Tomar e nessa fabulosa fortaleza, que vale bem a pena conhecer. O mestrado de Gualdino Pais, isto é, o período em que é ele o mestre da Ordem dos Templários no nosso país, corresponde ao momento de maior apogeu desta ordem religiosa militar entre nós. É também, marcando o início do seu mestrado, que a sede da Ordem passa para aqui, para Tomar. E tal vai ser sublinhado pela construção de um castelo, de um imponente castelo, cuja edificação irá mediar alguns entre 1160 e 1169. É um período relativamente curto para a construção daquela que é uma das maiores e fabulosas fortalezas alguma vez edificada no nosso país. Um castelo monumental que se vai alicerçar em vestígios ainda hoje visíveis de uma antiga ocupação do período islâmico. Mas aqui, na construção deste castelo, Gualdino Pais vai também aplicar muito dos conhecimentos que havia obtido na sequência da sua participação na Segunda Cruzada, da arquitetura militar decorrente dessas campanhas na Terra Santa, particularmente na sequência do cerco à Antioquia e da conquista de Escalona. É particularmente evidente essas influências naquela que é uma possante estrutura que cerca todo o castelo, uma base robusta, inclinada. É o alambor. E que tem aqui um objetivo muito prático e crucial. Trata-se de algo que impede que torres de assalto consigam encostar-se às muralhas e tomar a fortaleza. É, de facto, um dos aspectos mais notáveis desta fortificação. Uma fortificação no centro da qual irão surgir, ao longo dos séculos, todo um outro conjunto fabuloso de edifícios. Dentro da fortaleza dos Templários irá nascer também um espaço religioso que se vai converter num dos mais impressionantes monumentos portugueses, a designada Charola Românica. Tratava-se de um espaço privado, um oratório para os cavaleiros da Ordem. Era então um espaço relativamente restrito. Hoje, a charola, belíssima, parece-nos como que a capela-mor de uma igreja que efetivamente se lhe é adoçada no século XVI, durante o reinado de Dom Manuel. Mas durante esses primeiros séculos, nós estamos aqui perante uma estrutura algo circular que encerrava esta construção oitavada.
8 lados, conferindo também este aspecto algo circular. Era como que uma evocação do Templo de Salomão. Os cavaleiros templários, os guardiões do Templo de Salomão, inspiravam-se nessa construção em Jerusalém, já muito alterada com a mesquita de Omar. Mas é exatamente essa forma circular que a arte bizantina irá consagrar e que os templários vão assumir. E aqui em Tomar, numa belíssima junção entre a arte bizantina e o românico, que então imperava entre nós. Uma obra que, ao longo dos séculos, foi sofrendo diversas intervenções artísticas, algumas importantes, por exemplo, durante o tempo em que o infante Dom Henrique se tornou no mestre da Ordem. E depois também, como há pouco vos dizia, já durante o século XVI, durante o período manuelino, mas também nas épocas seguintes. E à volta da construção inicial, no interior da charola, vão-se desenvolvendo manifestações através de esculturas, pinturas, algumas das mais relevantes na história da arte portuguesa. Mas a charola, voltando ao momento inicial, quando ela é o oratório privativo dos cavaleiros templários, nessa época em que este era o espaço mais sagrado do forte, do castelo da Ordem do Templo em Tomar, era aqui que eram sepultados os cavaleiros? Não. O Galdino Pais desenvolveu uma outra estratégia. Venham comigo até às margens do rio Nabão. Bem abaixo do castelo e do convento, na base de Tomar, junto às margens do rio Nabão, encontramos a igreja de Santa Maria do Olival. Ela foi construída num lugar onde se desenvolvia há mais de 2000 anos a cidade romana, a famosa cidade de Célium. Mas este espaço, sabemos também que teve uma longa tradição funerária. Aliás, não deixa de ser curioso que nos nossos dias, mesmo ao seu lado, se desenvolve um dos cemitérios aqui de Tomar. Particularmente na Idade Média, temos vários vestígios arqueológicos que demonstram a longa pervivência deste espaço como uma zona de enterramentos. Da época visigótica, do período do domínio islâmico, depois também do pré-românico. Contudo, a igreja, as referências mais antigas da sua construção datam do século XII e é, com efeito, uma iniciativa de Dom Galdino Pais, que nesta igreja vai destiná-la, com essa construção, para ser o lugar de enterramento dos frades, dos cavaleiros da Ordem do Templo. Contudo, hoje, quando contemplamos a Igreja Santa Maria do Olival, não estamos a ver essa igreja românica contemporânea da charola que acabamos de visitar. Não. No seu aspecto atual, esta igreja resulta, em grande parte, de uma profunda reforma que irá sofrer no século seguinte. No século XIII reinava Afonso III. Uma profunda reforma que resulta neste templo gótico. Aliás, é uma referência no gótico nacional, tendo depois inspirado muitas outras igrejas que se lhe seguiram. Mas, curiosamente, a tradição funerária, a tradição que havia sido iniciada com Galdino Pais, essa continuará a manter-se durante muitos séculos. Não foram só os frades da Ordem do tempo de Galdino Pais que aqui foram enterrados. O próprio mestre fez-se aqui enterrar. Embora, como vos disse, a igreja atual date do século XIII, ainda hoje podemos observar a inscrição epigráfica referente ao lugar de sepultamento do
mestre da Ordem do Templo. Depois de Gaudino Paes, muitos outros mestres templários foram aqui sepultados. E por isso esta igreja de Santa Maria do Olival é considerado o panteão da Ordem dos Templários, pelo menos até à sua extinção e ao aparecimento da Ordem de Cristo. Mas como é que surgiu então a Ordem de Cristo? Bom, isso são outros factos, também algumas lendas. E o próximo, sim, o próximo episódio dos Caminhos da História.